Bom, e na Superbancada a gente segue aqui a nossa convocação paralela à do Filipão para a seleção brasileira. Quais serão os craques do Brasil que estarão na nossa seleção em 2014? Hoje nós vamos tentar escalar aqui os laterais Dídimo de Castro. Vamos primeiro ver aí as opções de Filipão, né, para os laterais que vão ser chamados. Nós temos aí 7 opções entre os 4 que podem ser chamados por Filipão. Vamos ver aí, olha, nós temos o Rafinha, que é do Bayern de Munique, da Alemanha, o Daniel Alves, que é titular absoluto da seleção do Barcelona, da Espanha, o Marcelo também, que é titular, daí do Real Madrid, também da Espanha, tem o Maxwell, que é do PSG da França, o Filipe Luís, do Atlético de Madrid, da Espanha, o Maicon, que joga no Roma, na Itália, e o Adriano, que joga também no futebol espanhol, no Barcelona. Dídimo, a gente já sabe aí que pelo menos 2 já são nomes certos para a seleção brasileira de Filipão. Agora, quem mais pode entrar na lista do técnico Luiz Felipe Scolari? Na minha opinião, o Daniel Alves é realmente dono absoluto da lateral direita. E para suplente na lateral direita, ele vai chamar o Rafinha, que joga no Bayern de Munique, o maior ganhador de título do futebol europeu no momento, um time extraordinário. E um titular do Bayern de Munique tem futebol com sobra para a seleção brasileira. E pela esquerda o Marcelo é o titular e o Filipe Luís, que foi reserva na Copa das Confederações, ele já foi o reserva do Marcelo, né? E está no Atlético de Madrid. São 2 finalistas aí da Liga dos Campeões, né? Um clube também que está numa fase extraordinária, eliminou o Barcelona, então Filipe Luís e o Marcelo na esquerda. Então vamos lá, Filipe Luís, Daniel Alves, Rafinha e Marcelo. Isso, são os seus 4 convocados. Exatamente. Herbert Henrique, qual é a sua convocação para os laterais da seleção brasileira? Eu assino embaixo também, são esses 4 também. Inclusive, recentemente o Rafinha esteve almoçando com o Carlos Alberto Parreira, agora na UEFA Champions League, e ali praticamente o Parreira sacramentou a convocação do Rafinha para a Copa de 2014 no Brasil. E os demais, o Marcelo, o Daniel Alves e também o outro atleta, o Filipe Luís, todos eles serão convocados pelo técnico Filipão. Deixa eu ouvir a opinião do Eduardo aqui. O que você acha da convocação do Filipão? O que você acha, para onde você acha que ele vai, Eduardo, nessa convocação? Também a mesma opinião aí do Herbert e do Dídimo, que os 4 acho que são esses. E definido como titular o Marcelo e o Daniel Alves. Acho que não dá para fugir muito disso, não. Não, acho que não dá para fugir muito disso, não. Então, acho que o Marcelo e o Daniel Alves, para mim, já está confirmado como titulares mesmo. Chico Costa, faça a sua escalação aí, Chico, dos laterais brasileiros. Não tem muito o que fugir, né? O Daniel Alves, pela experiência que tem, o tempo de Europa, o Marcelo também, são os 2 laterais titulares, na minha opinião. Acho que o Filipão vai confirmar isso. Agora a questão da lateral direita, o Rafinha vive esse bom momento, o Maicon também seria uma ótima, né, opção para a ala direita, é um lateral que passa bem, chega muito forte na linha de fundo, mas eu acho que o Rafinha é o jogador do momento para ser o suplente de imediato do Daniel Alves. Já na ala esquerda, o Filipe Alves, né, acho que vai ser confirmado, mantido como suplente do Marcelo. Filipe Luís. Filipe Luís, melhor dizendo. Filipe Luís. Chico Costa falando da situação do Maicon, que deveria também, poderia ter uma chance na seleção, que ele avança, vai à linha de fundo. Eu estava vendo, Dídimo, lendo a Gazeta Esportiva, as 2 semanas atrás, e o Tostão estava dando uma entrevista e falava sobre o maior lateral da história. Não sei se você concorda, na opinião do Tostão, que foi o Nilton Santos. E foi o Nilton Santos que estimulou os laterais modernos, que começou com Carlos Alberto Torres, Cafu, Júnior e tantos outros, né? O lateral moderno esse que é o chamado ala, que apoia, é isso? Porque o lateral, ele era eminentemente defensivo, o da direita e o da esquerda. Ele jogava como zagueiro, e tanto é que quando a gente falava a zaga, eram os 2 laterais e os 2 homens de meio, né? 4. Então depois que o Nilton Santos fez um gol contra a Áustria na Copa de 58 na Suécia, ele atacou tanto que fez um gol, o segundo gol do Brasil. Aí então os técnicos passaram a admitir que o lateral pode subir. Houve um fato também importante numa final de campeonato carioca de futebol, América e Fluminense, o lateral direito do América chamado Jorge e o técnico do América, Jorge Vieira. E o Jorge, já no final do jogo, passou pelo meio do campo, estava 1 a 1.
e o técnico gritando para ele voltar. O próprio técnico confirmava isso que ele falou recentemente. O Jorge Vieira disse que realmente deu essa ordem e brigou porque ele estava atacando. Resultado, ele fez o gol da vitória e o América foi campeão. Olha, Chico, o Filipão esteve agora na Liga dos Campeões, acompanhando lá os jogos na Europa, observando a participação dos jogadores brasileiros, que dois, inclusive, aqui na final, né, da Liga dos Campeões, o Bayern e o Atlético de Madrid, aqui com o Daniel Alves e também com o Felipe Luiz. É importante esse contato do técnico sempre presente ali para saber como é que os jogadores estão no momento, mesmo já conhecendo a trajetória e sabendo que em campo eles podem desempenhar muito bem o papel? É importante e é interessante, né? E eu acho necessário esse trabalho, porque você está convivendo com o jogador e você está observando o momento, né? Porque não só a questão dele estar dentro de campo, taticamente bem escalado pelo treinador, mas é importante que o jogador, né, esteja também interagindo, né? De repente, o Filipão quer, como o Didimo coloca, o ala moderno, um ala que passe, um ala que marque mais, não é? Você vê a diferença. O Daniel Alves é um ala que joga muito para o meio quando ele avança. O Maicon já é um lateral que vai muito na diagonal, na linha de fundo, chega, coloca bem a área, pega muito, né, no efeito, na bola também. Então, eu acho que é importante o treinador estar conversando com cada jogador para ele ter a certeza de como está o estado psicológico do atleta. Então, eu acho que isso é fundamental para a hora da convocação. O Luiz Eduardo, acho que só uma contusão tira esses 4 aqui da lista do Filipão, né? É só uma contusão mesmo, mas acredito que daqui para lá não vai haver essa contusão. E também frisa aqui o que o Chico falou aqui sobre o Maicon. Também é um jogador que eu gosto muito, sempre gostei do Maicon, é um jogador de muita força. A experiência dele, 33 anos, né? 33 anos, é uma experiência muito grande, principalmente dentro da seleção, quando ele já participou, né? Jogou Copa do Mundo. Exatamente. Jogou. E eu acho ele um pouquinho mais completo que o Daniel Alves, pelo poder de marcação que ele tem, pela parte defensiva também. Aliás, essa seleção é uma seleção de média de idade bem baixa, né? Uma das seleções mais jovens de Copas do Mundo do Brasil. Exatamente. E isso é importante, né, para a seleção brasileira. Quer dizer, conta a experiência, mas o vigor físico, né? O fôlego também é importante, né? E ainda em relação ao lateral que ataca, né? Eu falei do gol do Nilton Santos, em 58, e tem o do Carlos Alberto Torres, em 70, né? Por falar em Carlos Alberto Torres,